jd1noticias.com. A notícia no seu celular. Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão JD1. Eu sou Alex Figueiredo, entrevistando esses talentos nacionais, regionais do nosso Mato Grosso do Céu, do Sul. E hoje é um assunto pra lá de interessante, um assunto de saúde pública, um assunto que me motiva muito, que é o tema do autismo. E hoje, nada mais nada menos, eu tenho aqui conosco um casal de referência nessa área, né? O nosso casal aqui, querido, pode cortar para cá, meu querido, nosso Luiz René do Amaral e a Chayane do Amaral, porque depois a gente conversa mais sobre isso, a gente vai desenrolar tudo. Mas antes da gente conversar sobre esse movimento que uniu eles dois, que é o Congresso Internacional, né, Autismo Sem Fronteira, tá? A gente vai conversar primeiro com o casal, primeiras damas, né? O Chayane, me conta essa história. Como é que é? A gente em off que pegou aqui, eu peguei uma foto do René dentro da família, já tudo com os diferentes... Você tinha quanto tempo de vida? 3 aninhos. 3 aninhos e já estava lá. E já sabia, então, que já faria parte do movimento da vida de vocês? Como é que é isso? Primeiramente, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com você novamente. O René, eu acho que ele é um visionário, né? Eu acho que ele começou a frequentar a minha casa desde a tenra infância e eu acho que ele sempre soube o que ele quis, a alma dele sempre soube, como ele sempre soube que queria ser um criminalista. Eu acho que a alma dele já sabia a família que ele pertenceria, né? E é uma honra carregar esse sobrenome e ganhar a família Amaral. É uma honra ser esposa dele e ter feito essa menina, Ayla Marques Jorge do Amaral, junto com ele, que transformou a nossa vida para sempre. E essa transformação, ela não vem ao caso, né? Ela vem justamente num projeto divino para que vocês tragam para a sociedade brasileira, sumatogrossense, um dos maiores congressos de autismo sobre esse tema do autismo, né, eu acredito, do Brasil e também referência internacional, porque vai ser um congresso internacional. Exato. Ô Luiz, você nesse processo, ela na missão e você na comissão, não é tão simples assim. Você falou para mim até que na OAB você é o secretário-geral e em casa também nesse movimento. Como é que é para você acompanhar essa transformação da Chayane através da sua lente? Primeiro, obrigado pela oportunidade de vir aqui falar a essa audiência qualificadíssima da Conexão JD1. Obrigado, Alex, por essa oportunidade, em nome da OAB, em nome de uma família atípica, por um tema tão importante. Eu sou secretário na OAB e da Chayane. Realmente é isso. E é uma honra, um prazer poder ver a missão que a Chayane carrega, a missão que a Chayane recebeu de Deus e faz essa contribuição tão importante que eu, como pai atípico, olhando de fora, fico muito feliz desse contributo, dessa participação e principalmente do engajamento das diversas nuances da sociedade, dos diversos segmentos da sociedade, seja da sociedade civil organizada, seja dos entes públicos, em favor dessa temática, colocando o autismo, a família atípica, em primeiro lugar e como plano primeiro das políticas públicas e sociais de Mato Grosso do Sul. Eu vejo com muita clareza isso acontecendo e às vezes é fruto justamente de uma decisão, né? E de onde que surgiu essa inspiração, Chayane, dessa decisão de você levar essa consciência não só para dentro do seu lar, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor, de todas as pessoas que realmente vão ser atingidas por esse projeto? De onde que saiu essa pintinha aí? Alex, eu falo que esse projeto nasce do caos da minha família. Esse projeto nasce de um cenário muito difícil que eu, René e Ayla vivemos juntos. Eu falo isso muito com o René. A sensação é que eu estava, há alguns anos atrás, em alto mar, sem colete salva-vidas, com uma criança nas costas e tentando sobreviver. E até que um dia eu chego à praia e eu consigo visualizar aquela paisagem maravilhosa. E aí, quando eu chego nesse lugar e eu vejo que a vida não acabou, que a gente precisou só reajustar a rota, eu quero companhia para admirar essa paisagem. E aí eu sento com o René e eu falo, a gente precisa fazer alguma coisa.
Porque nós saímos de uma realidade muito difícil e hoje a gente vive um milagre e eu quero companhia e eu quero poder falar sobre isso para levar esperança, para fazer com que essas famílias sonhem com um futuro melhor, porque esse futuro é possível se a gente entender o processo e se a gente fizer o que tem que ser feito. Então, esse projeto e esse congresso, além de falar sobre o autismo, e trazer a ciência, o que tem de melhor da ciência, esse projeto fala muito sobre isso, sobre você dar as respostas que a vida pede de você. A vida, ela exige respostas, ela exige atitude. E esse congresso isso faz parte do congresso também. A gente precisa entregar para a vida o que ela nos pede, independente do cenário que a gente vive. A gente não pode desistir jamais. Eu acho interessante e emocionante o que você está falando, porque eu também tenho no meu sentimento o autismo com muita clareza, né? Eu tenho familiares que estão nesse processo de querer entender e principalmente de querer se pertencer a uma sociedade que ainda não enxerga isso como sendo uma questão de vida das pessoas. E o conhecimento é importantíssimo. E às vezes a gente não tem acesso a esse conhecimento, ou realmente porque a gente não tem nem referências para poder fazer o diálogo. Esse diálogo às vezes é muito mais feito em redes sociais, é muito mais feito para nicho, né, do que realmente a grande massa poder observar. Tanto é que na oportunidade que eu entrevistei o Paulo Liberalesso, ele falou uma coisa muito impactante. Ele falou assim, né, nós estamos conversando, nós estamos inerentes, nós estamos todos dentro do processo, mas isso não representa 3% do diálogo que é feito nacionalmente. E 97% das pessoas ainda precisam ter acesso a esse conhecimento. E a ideia desse congresso, ela surgiu com esse objetivo. E hoje é a terceira edição, né? Terceira edição. A primeira foi em Ponta Porã? Foi em Ponta Porã em março do ano passado. A segunda edição fizemos em maio, aqui em Campo Grande, ambos com 1.500 pessoas participando. 1.500 pessoas. E agora nós vamos para a terceira edição. O congresso cresceu, ganhou musculatura. Vamos fazer em 2 dias, com 18 palestrantes, sendo 2 internacionais. E fora as ações sociais que a OAB realiza juntamente com o Congresso. Hoje o Congresso é a cereja do bolo, porém nós temos... uma agenda já em si. A OAB entregou de projetos sociais, assim, coisas lindas. E uma novidade desse Congresso é que a OAB, além dela transcender as suas atividades e entregar esse projeto social, nós também vamos entregar um projeto ambiental. Esse congresso foi uma coisa assim, um encontro muito bonito com uma associação que é Defensores da Fronteira, lá de Ponta Porã. Eles entraram em contato com a gente e o que nós vamos fazer? O objetivo dessa associação é cuidar da segurança da cidade. Porém, eles também têm um projeto muito legal com a sociedade. Eles estão nos apoiando, nos patrocinando, e todo o lixo reciclável do Congresso nós vamos entregar para a associação, os Defensores da Fronteira, que entregarão para o pessoal do lixão. Eles vão vender esse lixo reciclável para a renda deles. Então, vai ter uma equipe especializada na coleta, vai pesar esse lixo e vai entregar para o pessoal do lixão para eles aumentarem a renda deles ali. Então, além do projeto social, esse evento também entra com um projeto ambiental. Caramba, legal. Tipo assim, já está subindo o patamar, né? Vamos colocar ali a questão também de sustentabilidade, todos esses processos. E Luiz, como é que dentro da instituição OAB chegou esse assunto, né? Essa pauta? Eu acho que Mato Grosso do Sul é referência nesse diálogo, né? E como é que foi esse momento de abraçar realmente uma ideia que estava dentro de casa, né? Como a gente conversou em off, estava dentro da churrasqueira lá na hora do e de repente deu esse despertar. Como é que foi esse caminho do olhar da OAB para o Congresso? A ordem, e eu tenho muito orgulho disso, e faço aqui um cumprimento ao nosso presidente, Bito Pereira, que é muito aberto e muito comprometido com um viés da ordem de defesa social, de defesa do Estado de Direito, de solidariedade com o próximo. A OAB, além de um colégio profissional, é um órgão de defesa da cidadania, de defesa do cidadão.
Tanto é verdade que hoje nós contamos com uma centena de comissões e dentro dessas comissões, diversas delas ligadas a assuntos diretamente relacionados à defesa social. Um exemplo é uma delas, que é a Comissão de Defesa da Pessoa com Autismo, que é uma iniciativa nacional, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tem essa comissão e exige das seccionais que também eu tenha. E por meio desta comissão, a Ordem atende uma infinidade de famílias atípicas, luta pelos direitos dessas famílias. Com o projeto do Congresso Autismo Sem Fronteira, isso se espraiou, isso aumentou o seu alcance, não só com a defesa dos direitos das pessoas com autismo. Nós temos uma cartilha que já vai para a sua 3ª edição e é distribuída em larga escala no estado de Mato Grosso do Sul. Agora, inclusive, nós faremos essa distribuição patrocinados com o apoio do Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso do Sul, a quem em cumprimento por parceria nesse projeto, em especial ao presidente, o conselheiro Flávio Gabi Caiati, para que possamos chegar ainda mais aquela família que tanto necessita, aquela família que muitas vezes até já abandonou a sua esperança. Essa comissão, a Ordem, inclusive, vai agora, no dia 14 de março, no Congresso, lançar uma pós-graduação específica para capacitar os profissionais graduados de todas as áreas na defesa dos direitos das pessoas com necessidades especiais. Nós vamos lançar em loco uma pós-graduação juntamente com o INSTED, Instituição de Ensino que dispensa comentários aqui em Mato Grosso do Sul, primeira do Brasil, com professores coordenados pela professora Juliana Ribeiro, lá de São Paulo, que virá presencialmente com um corpo docente especializado para capacitar não só os profissionais do direito, como os profissionais graduados de todas as áreas, para que tenhamos ainda mais uma atenção às famílias atípicas. São diversas estratégias para que atinjamos um objetivo comum, que é tornar Mato Grosso do Sul referência no cuidado, no manejo, na atenção à população atípica. Nesse diálogo que é importante ter, né? Afinal de contas, a gente, às vezes, como a gente estava falando, nós somos um estado que, a princípio, a visão que tínhamos é que era um estado tradicionalista, abre aspas, conservador, que agora de conserva não tem mais nada, gente. A gente já está fazendo referência ao contrário, tornando-se, na verdade, referência para outros estados começarem a fazer esse diálogo de uma forma mais efetiva, de uma forma mais abrangente e principalmente de uma forma mais acolhedora. Então, você, por exemplo, Chayane e também Luiz poderiam se complementar. É necessário, então, que nós tenhamos não somente representantes do movimento da OAB, movimento social, mas cada vez mais a própria sociedade olhar para esse vínculo que a gente tem com as famílias atípicas, porque às vezes a gente segmenta em tudo, né? Seja na educação, seja na ciência social, seja nos demais patamares de atuação. E aí eu pergunto, o que a gente pode esperar vindo desse congresso agora, que vai ser na próxima semana praticamente, né? Em março aí. Nós temos hoje o apoio do Ministério Público, Tribunal de Contas, Governo do Estado. O Governo do Estado nos apoia com toda essa estrutura pesada do evento. Secretaria de Cidadania, a Viviane Luiza, secretário Hélio de Educação estarão lá com a gente, magistratura, Sociedade de Pediatria está nos apoiando, nos patrocinando, os médicos pediatras estarão presentes. Quem mais, Renê? Ministério Público, Prefeitura Municipal de Ponta Porã. Prefeitura de Ponta Porã, mais uma vez nos apoiando. Olha que legal. É a 2ª edição que a Prefeitura nos apoia. Associação Comercial, olha, eu vou até fazer um comentário aqui à parte. O presidente da Associação Comercial em Ponta Porã, ele me pegou pela mão. Olha que legal. Me levou para os empresários em Ponta Porã, me levou para o agro, me levou para os mercados. Olha, vocês precisam apoiar esse evento. A gente vai... A PAI, a Jussara, a PAI de Ponta Porã, convocou todas as APAIs do interior. Eles estão indo de ônibus para o Congresso. Cara, que legal, mano. Estão indo de ônibus. A PAI organizou ali do lado ali do Majestic Hall, tem o Clube de Laço. O Clube do Laço também é nosso patrocinador. Eles vão fazer um almoço para as famílias carentes, para sair do Congresso, que é ali do lado, almoça e volta para o Congresso. A PAI, junto com o Clube do Laço, organizando isso. É a sociedade sul-mato-grossense se movimentando e mostrando
a sua nobreza. E é importante isso, não só a nobreza, mas também, sabe, essa sensibilidade que a gente conversou de fazer um pouquinho, só um pouquinho. A caridade não custa muito, né? E, por exemplo, para você que está conectado, daqui a pouco a gente vai colocar até as imagens do que já é o congresso, dessa realidade, né? Se você até quiser preparar, Jonas, pode mandar bala aqui no telão, a gente vai conversando sobre isso, porque... Cara, agora eu pergunto, você, Chayane, assim, você começa a olhar assim, não, peraí, esse negócio tá acontecendo muito grande, será que é para mim? Será que não é? Como que você se vê fora da caixa? Você, assim, se você fosse simplesmente uma observadora atenta a tudo que está acontecendo, como é que você vê essa transformação da Chayane, que era a musa do lar do René, e agora sendo essa militante que vai ser referência no Brasil inteiro? Como é que você vê essa transformação, né? Isso se chama graça divina. Olha... aí é o tema que é a minha parte que me cabe. O que está acontecendo, Alex, é que esse é um projeto que veio do céu. Esse é um projeto que Deus nos capacitou para entregar para a sociedade sul-mato-grossense. Nós fomos os escolhidos, através da Ayla, para fazer esse congresso. E isso tudo está acontecendo porque eu busquei uma virtude que se chama obediência. Eu pedi para Deus, se é isso que você espera da minha casa, me faça obediente e me faça entregar o que o Senhor quer. E como Ele me tirou de uma realidade que eu não quero voltar nunca mais, essa é a parte do meu contrato com Ele. Então, eu entrego o meu sono, eu entrego vários almoços, jantares, eu entrego a minha alma por esse projeto, porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei a transformação que ele fez no meu casamento. Eu vou falar uma coisa assim, muito, muito rápida, mas é muito importante. Só da minha família ter conseguido o Dr. Paulo Liberalesso para ser o médico da Ayla, neurologista da Ayla, isso já é um milagre. E como que eu não vou fazer nada? Quando eu conheci o Dr. Paulo, a Ayla era uma criança grave. A Ayla não falava, a Ayla não escrevia, não era alfabetizada, a Ayla não interagia. Olha. E o Dr. Paulo, ele não só cuidou da parte neurológica, as drogas, né, que ela precisava tomar e tal, mas ele também entrou dentro da escola da Ayla. Ele entendeu como esse cérebro precisava receber a informação e ele fez toda uma mudança na equipe. Ele nos ensinou como deveria conduzir a Ayla. E aí, o que o Dr. Paulo fez? Ele não só ofereceu o desenvolvimento para a Ayla, como ele nos mudou como família, porque a gente vivia igual uns doidos, essa era a verdade, a gente não conseguia sentar no restaurante. Olha. E hoje a gente vive muito perto de uma família típica, a gente vai à missa, a gente viaja, eu cheguei de Curitiba, estava fazendo exame com a Ayla, eu cheguei ontem, meia-noite, nós pegamos 2 voos, eu sozinha com a Ayla, e foi super tranquilo. Ela a parte comportamental dela tá muito bem trabalhada. Por quê? Porque a gente teve acesso a esses profissionais. E isso eu tenho como uma coisa muito rara. E é muito caro isso para mim. Então, foi uma maneira da gente oferecer o Dr. Paulo para o nosso estado. Isso tudo está acontecendo quando você fala, como que você vê isso fora da caixa? Hoje eu aprendi que a caridade é uma obrigação de todos, e para a gente viver o que eu estou vivendo hoje, é preciso fazer o que tem que ser feito e não o que a gente tem vontade de fazer. Esse congresso, organizando esse congresso, ele me transforma como ser humano, como mulher, como esposa, como mãe da Ayla. E assim, eu olho para essa menina e eu vejo a potência dessa menina. Há uns anos atrás eu via só o que ela não fazia. Ela não falava, ela não interagia. As escolas, a gente teve que mudar, fomos convidados a sair de 4 escolas. Eu olhava para essa menina só como algo assim que, poxa, não tem. Pelo contrário, essa menina é abundante. Essa menina está mudando a vida de muitas pessoas que a gente não tem nem conhecimento. Então, assim, a energia da Ayla é algo divino, é uma bênção. E o que ela faz com a gente, a forma que ela nos transformou para sempre, é um presente. Olha que legal. É emocionante, porque
Às vezes você vai falando, vai uma linha do tempo da vivência que eu tenho em casa, entende? E isso daí, às vezes as pessoas que estão conversando com a gente, elas não têm essa dimensão. Mas só vivendo, só você realmente observando o desafio, né? O desafio da autonomia, o desafio da gente, num momento de reflexão, e se eu não tiver mais aqui para cuidar, né, de quem eu amo, como é que ele vai ser cuidado pela sociedade? Né? E às vezes as pessoas elas não têm esse tino de empatia, de reflexão para se fazer presente e para se fazer realmente transformador. E às vezes a gente precisa das instituições, né, Renê? A gente precisa da atividade das instituições para também terem, de uma forma empática, essa presença ativa. E nessa brincadeira de viver essa vida, o que seriam os próximos passos como instituição e o que seriam os próximos passos como família? É uma coisa importante, né? Eu sei que vai ficar na comissão, não tem jeito, isso aí não tem mais jeito, mas como que seria isso na tua visão? Olha, o autismo, ele ensina muito, né, a família, mas talvez o que ele seja mais impactante é tirar você de uma realidade e fazer com que você sinta o que o outro sente. Seria muito fácil eu chegar aqui e falar, não, isso é compaixão, é empatia, é solidariedade, mas você tem que viver isso aí para você ter essa ideia. E aí vem o porquê que é tão importante essa iniciativa, e uma iniciativa sem sobrenome, né? Uma iniciativa não da Chayenne, do Luiz René, da OAB, uma iniciativa da sociedade, que foi o que esse projeto já alcançou. Hoje Mato Grosso do Sul já vive isso, já é diferente o olhar que um mandatário, um governador, um prefeito, um deputado, um senador, enfim, um vereador, qualquer pessoa que tem poder de transformar a realidade de uma família atípica, receberá um pedido de uma família atípica. Eu sempre falo isso, eu gosto de registrar, nós não tínhamos história triste para contar, nós tínhamos uma estrutura familiar, a gente tinha uma estrutura financeira, a Chayenne tinha o que muitas mães não têm, ela tinha tempo para poder pesquisar e se dedicar para aquela criança. Mas tem mãe que precisa sair para trabalhar, tem mãe que precisa correr atrás do almoço do dia, não é nem de amanhã. E como que ela faz? Ela precisa ter uma estrutura, mas tudo passa por conhecimento, por informação. Não vai ter ação sem informação. E o autismo, ele ainda está nessa fase. Ele precisa ter informação. Esse que foi o grande projeto dessa iniciativa da Chayenne, dessa iniciativa da OAB. Trazer em primeiro plano informação. Informação para quem pode mudar e informação para quem precisa ter a realidade modificado. O Congresso já atingiu isso quando colocou 1.500 pessoas em Ponta Porã, atingiu isso quando colocou 1.500 pessoas em Campo Grande, atingiu isso quando doou mais de 100 cursos de aperfeiçoamento para o governo do estado de Mato Grosso do Sul, atingiu isso quando doou para a aldeia em Dourados, atingiu isso quando levou profissionais do gabarito do Paulo Iberalesso, da Emília Gama, para uma cidade como Ponta Porã, de fronteira, possibilitando que aquelas pessoas tenham contato com transformadores da realidade das famílias atípicas. E agora, o Congresso ele tem uma missão ainda maior, é uma missão de ação, de tornar isso concreto, seja através da comissão da OAB, seja através das secretarias de Estado, que eu tenho certeza que a secretária Viviane saiu impactada, o secretário Hélio saiu impactado, o prefeito municipal de Ponta Porã, Eduardo Campos, nosso amigo, advogado, é um presidente da OAB, que hoje é o prefeito da cidade, ele transformou a realidade de Ponta Porã ao longo desse ano com diversos projetos. Ele mesmo diz isso. Eles tiveram um projeto junto a Itaipu Nacional, eles tiveram projetos de conhecimento, de capacitação educacional com o Instituto Nishimura. Então, é uma transformação de realidade muito além da política da ordem, da política do Congresso Autismo Sem Fronteira. É trazer Mato Grosso do Sul para essa temática e hoje para liderar um movimento. Porque amanhã, Alex, nós seremos muito provavelmente todos impactados com essas crianças atípicas que serão invariavelmente adultos atípicos. Fato. E vão conduzir a nossa sociedade para onde? Para onde nós hoje estivermos plantando. Então esse é o grande objetivo, essa é a grande missão, atingir ações com esse momento já de informação. Olha, profundo isso, porque às vezes as pessoas elas observam, cara, não, isso aí
quando acontecer na minha família, eu vou começar a fazer o diálogo. Mas isso já está acontecendo. Nós já temos estatísticas. Uma estatística antigamente era 1 para 51, agora é 1 para 36. Existe já uma previsão 1 para 11. Daqui a pouco a gente tem o seu momento acontecendo ali dentro da sua família, dentro do seu lar. E aí, como é que fica? Né? Então, o advento desse congresso, Jonas, coloca para mim a imagem do congresso, por gentileza, aqui no telão, porque aí a gente já vai conversar especificamente do congresso. Uhum. Como que está sendo essa agenda desse congresso? Então, por exemplo, você que está acompanhando nas redes sociais, é Autismo Sem Fronteira Oficial, né, a página ali. E aí a gente já tem uma lotação, como é que é isso? Já começou lotado o trem? Hoje nós temos 1.700 congressistas inscritos no Congresso, 816 doações de ingressos sociais. Ai, que legal. Temos 18 palestrantes, 2 internacionais, o Vitor Franco vem de Portugal e Yasmin Sayaj vem de Nova York. Nós temos uma agenda bem interessante. Dos 18, 13 palestrantes vão descer em Dourados na quinta-feira. Olha que legal. Nós vamos para a aldeia em Amambai, vamos fazer um movimento grande lá, com o governo do estado, com a prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. É uma aldeia, 10 mil habitantes nessa aldeia. A gente vai fazer triagem, vai falar sobre alfabetização, bullying, a parte motora dessas crianças, as famílias estarão presentes também, o pajé vai nos receber, vai ter tradução em Guarani para as famílias compreenderem melhor. A gente pensou em entregar essa ação na aldeia, pensando justamente nessas crianças autistas e também nas crianças que os professores das escolas perceberam que não estão desenvolvendo. Então, essas crianças estarão lá, as famílias estarão lá, para a gente fazer uma triagem. Não vai ser possível fazer uma avaliação, sim, né, por conta do tempo. Sim, sim. Porém, a Luciana Xavier, ela vai entregar o passo a passo, o que observar, o que fazer. A Thalita Pazeto vai passar várias informações de como esse cérebro deve receber informação, de como a gente deve alfabetizar essa criança. Vai estar lá a família Brito. Olha, vai ser uma ação muito legal. Sexta-feira, a gente vai fazer uma coletiva de imprensa em Ponta Porã, já com os 18 palestrantes, tirando dúvidas, e com todos os nossos patrocinadores também participando. Vai ser um movimento assim, muito, muito grande, muito bonito. E sempre a gente entrega também no pós-congresso, a gente entrega cursos de capacitação. Esses 1.700 espectadores aí, a maioria então são formadores de opinião, são profissionais na área, são famílias atingidas pelo processo de querer crescer, né, de não simplesmente se colocar no... Porque são momentos, né? A gente... o momento do luto, o momento do vale, mas também tem o momento da atitude de buscar realmente informação para seguir e fazer uma continuidade com excelência, porque às vezes é justamente isso, né? A gente aprender a ser pai, aprender a ser mãe, aprender a ser um profissional empático, isso é muito importante. E esse lance de ir lá na aldeia, porque realmente a realidade, eles às vezes não têm condição de se locomover ali. Eu achei bonito vocês colocando que vai ter até tradução simultânea, porque imagina só, às vezes eu tenho a questão do problema, do desafio, na verdade, que é o autismo, e aí de repente ainda tem um desafio de língua, e ter essa empatia eu acho que é fundamental. E assim, aqui para nós, como é que fica esse coração na hora que chega assim, ver aquela multidão de gente, ver a coisa acontecendo? Olha, tem uma cena que ficou para mim, assim, na primeira edição do Congresso, foi quando me chamaram para dar as boas-vindas, né, Renê, na abertura do evento. Eu subi ao palco, junto com as autoridades, a gente estava sentado na mesa, essa cena ficou. E, de repente, alguém toca no meu ombro, assim, eu olho para trás, uma mulher que eu não conhecia, e ela falou para mim assim, olha, eu sou uma mãe atípica. Eu falei, gente, que corajosa, o evento para começar, ela subiu no palco. E ela falou assim, eu queria te entregar esse presente, que eu vi que você é cristã, e eu queria te entregar esse presente, eu acho que você vai entender o significado dele. Eu já vou embora. Aí eu vi que ela estava esperando eu abrir na frente dela, eu abri, tinha um terço,
azul, com a cor do autismo, e a medalhinha da Sagrada Família, e atrás a foto da minha família, eu, Renê e Ayla. Ela entrou no meu Instagram, me deu esse presente, e eu organizei o congresso rezando o terço. Toda a organização do congresso, período da organização, eu rezava o terço de madrugada, e eu recebo esse presente. Quando eu abro e recebo esse terço, eu enrolo ele na minha mão, me chamam para o púlpito. E aí eu vou pro púlpito e aí sim eu me dou conta. Eu olho pro palco, do palco, olho aquela multidão de pessoas e aí Deus fala para mim: essa era a rede que eu pedi para você voltar pro alto mar e lançar. Porque a princípio era um evento para 390 pessoas. Em 2 dias e meio se esgotaram as vagas. E aí eu falei pro Renê, já acabou, esgotou. Aí o Renê falou, não, vamos aumentar o evento. E eu aumentei o evento com muito medo, com pouca fé. E ali foi a resposta. Esses eram os peixes que eu estava pescando pro evento. E ele falou para mim durante a organização, foca na rede, solta a rede no mar. Os peixes eu sei onde eles estão. E quando eu olho de cima do palco, todos aqueles peixes que ele pescou, ali eu percebi que essa era uma missão que eu deveria fazer com muita responsabilidade, com muito respeito e, principalmente, nunca esquecer do lugar da onde ele nos tirou. Então, assim, é um trabalho que eu faço de total obediência mesmo. E qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é colocar Mato Grosso do Sul num outro lugar. Eu quero que os outros estados venham para cá para entender o que nós fizemos. Como que nós chegamos nesse lugar. E graças a Deus a gente conta com um governo que está abraçando esse projeto de uma forma muito bonita. E a OAB plantou essa semente, como o Renê falou, e é uma semente muito potente, que já deu frutos e vai dar muito mais. Se a gente continuar trabalhando com responsabilidade, fazendo a coisa certa, isso só tem a crescer. Que lindo, emocionante. Renê, não tem nem palavras para falar aí, ó, esse desafio que vocês têm. Primeiro que agora é o Renê da Chayenne, tá ligado? Então, e aí eu pergunto para você, o teu coração, você como pai, você como companheiro, você como admirador, o que você vê na persona da Chayenne agora, nessa transformação que ela se revelou? A Chayenne, eu sempre brinco, né? É que eu nasci, a Chayenne estreou. Né? Eu sou até suspeito para falar, eu amo muito a Chayenne sabe disso, sempre falo isso, a mulher da minha vida, sempre foi, nós conhecemos desde pequeno, e ela era um desperdício de talento, né? A Chayenne tem uma capacidade de enxergar com o coração, de agir com o coração, de agir com verdade, e isso assusta num primeiro momento muita gente que está acostumada com o dia a dia duro e difícil, mas ele traz também uma realidade ímpar que faz com que todo mundo acredite e a comunhão de esforços aconteça, projetos dessa magnitude. A Chayenne coloca com uma facilidade 1.500 pessoas estudando com afinco, buscando conhecimento para fazer a diferença durante 10, 12 horas lá dentro de um evento, mas ela poderia colocar 6.000, 10.000. E é essa vontade, essa voluntariedade da mãe preocupada, uma mãe atípica, religiosa, comprometida, é que faz a diferença. Né? E eu tenho o maior orgulho de ser o secretário da Chayenne, de contribuir com isso, porque eu sei que isso é de coração e isso é transformador. Assim como eu, como pai atípico, eu vejo hoje com muito orgulho tudo isso que acontece na nossa família. Quando a gente tem sempre aquele primeiro impacto que nós somos egoístas, nós queremos ter um filho igual a nós, um filho melhor que nós. Ela já é melhor. Veja, a Ayla, com 9 anos de idade, com todas as dificuldades de uma criança que não se alimentava, que não falava, que não olhava no olho, que não abraçava o pai e a mãe, ela é uma criança transformadora que já fez muito mais do que eu. Como a Chayenne também já fez muito mais do que eu.
Então eu tenho muito orgulho disso. Ela movimentou toda uma estrutura de um Estado, ela trouxe o olhar e o comprometimento, e aí eu registro o agradecimento ao nosso governador de Estado, Eduardo Corrêa Riedel, a dona Mônica Riedel, nossa primeira-dama, de olhar com carinho, com respeito para essa política, para pessoas, repito, que muitas vezes não iam ter condições nem de bater as portas do governo, mas hoje tem o olhar atento daqueles que podem transformar essa realidade. É tudo isso que a Chayenne fez e faz, e é tudo isso que a Ayla proporcionou. Por isso que eu digo, às vezes nós temos uma expectativa, mas o nosso horizonte é muito curto e muito pequeno. O autista transforma a sociedade e a realidade. A Ayla transformou a sociedade de Mato Grosso do Sul e vai continuar transformando, assim como o seu filho atípico. Basta informação, basta conhecimento e basta confiar, fé. É isso que esse evento traz, é isso que a Chayenne traz. Olha, excelente. E Chayenne, para as famílias que estão acompanhando esse conteúdo e que está se descobrindo agora nesse universo do autismo, o que você falaria para essa mãe, o que você falaria para esse pai que recebe justamente essa notícia e agora ele vai viver uma nova realidade? Eu acho muito perigoso eu passar um recado ou eu querer ensinar alguma coisa. O meu lugar como mãe atípica ainda é um lugar muito privilegiado. A começar por eu ter um homem nobre em casa. Se eu conseguir fazer isso tudo, é porque eu tive um homem que me carregou, eu e minha filha, nas costas. Um homem que proveu, um homem que oportunizou tempo e dinheiro para eu cuidar da nossa filha. Então, isso já me distancia da grande maioria. Porém, mesmo com uma estrutura familiar, com condições financeiras, eu sofri muito, eu senti medo, eu desenvolvi pânico, eu fiquei por muitos anos sem dirigir, eu não conseguia dormir, eu passei anos em claro à noite por conta da epilepsia, não é só o autismo, né, da Ayla. Eu me isolei da sociedade por muito tempo. Olha, eu vou falar a verdade, tem 2 anos mais ou menos que eu vivo uma vida mais ou menos normal. Só que o que acontece? Tem coisas que aconteceram no meu organismo que ainda estão. Para você ter uma ideia, eu tive que ir para Curitiba fazer exames com a Ayla essa semana. Chegamos essa madrugada. No aeroporto, eu vi que estava querendo me dar pânico. Então, eu tenho que lidar com isso que ficou nas minhas células. São coisas que ficou. O que eu faço? Eu respiro fundo, eu rezo meu terço, eu tento interagir ali com ela, eu ligo para minha mãe, faz uma oração para mim que tá me dando crise de ansiedade. São coisas que mudaram e que eu não consegui ainda voltar 100%. Só que a gente tem que tocar o barco, a gente tem que seguir. Eu não sei o que essa mãe está vivendo, eu não sei como que é a realidade dessa mulher. Eu conheço a minha história e o que funcionou para mim. O que funcionou para mim? A minha casa, antes de qualquer intervenção com a Ayla, ela tem que estar organizada. Então, assim, hoje, a disciplina e a ordem é lei na minha casa. Tudo tem o seu lugar. E eu mantenho as coisas todas funcionando. Tipo assim, quebrou alguma coisa, eu tenho que consertar. Estragou alguma coisa, eu tenho que dar um jeito. Isso me traz paz. Então, a minha casa, se você entrar na minha casa, ela está toda organizada. Tá tudo organizado. E eu ensinei isso para a Ayla. Então, a Ayla tem os brinquedos dela, ela tem uma organização, eu passei isso para ela, ela que organiza essa linha de brinquedo de terapia dela, eu não ponho a mão. Ontem nós chegamos de viagem, ela quis pegar um brinquedinho, aí eu falei, ela sobe, vem deitar que já tá tarde. Mamãe, tô organizando minhas coisas, já vou subir. Então, assim, a ordem, a disciplina, tudo tem horário na minha casa. A área tem horário para almoçar, tem horário para tomar banho, tem horário para dormir, tem horário para brincar e inclusive sábado e domingo. A gente tem horário para tudo na minha casa.
fazer o que tem que ser feito. A minha filha hoje fala. Ela tem alguns atrasos nas atividades de vida diária. A gente está trabalhando isso com ela. Ela tem dificuldade na socialização. A gente está trabalhando isso com ela. Só que, e se ela não tivesse isso? Se a minha filha não falasse, se a minha filha tivesse 9 anos como ela tem e não fosse alfabetizada, que eu, mãe atípica, faria? Eu ia focar em ensinar dignidade para ela, em fazer ela fazer a higiene dela sozinha. Se meu filho tivesse 15 anos e não aprendeu a ler e escrever, eu nem ia focar mais na alfabetização. Eu ia focar em ensinar ele a amarrar o próprio tênis, a fazer a higiene pessoal, a dobrar a esticar uma cama. Eu ia trabalhar com a realidade, com os meus possíveis, porque eu já ia saber, os meus impossíveis eu já tenho. Então, assim, é aceitar a realidade. A gente se colocar dentro dessa criação como pequeno. Quem somos nós para questionar alguma coisa? A gente não tem controle de nada. Eu tenho uma amiga que a filha dela nasceu perfeita. Perfeita, sem nenhuma síndrome, sem nada. Do dia para a noite, ela amanheceu com roxos do corpo, estava com uma leucemia agressiva, foi para São Paulo de ambulância, porque não podia pegar o avião, teve 2 paradas cardíacas, ela teve na fronteira ali, ó, da vida e da morte ali, ficou 1 ano internada. A gente não tem garantia de nada. A minha avó perdeu um filho com 16 anos. A gente não tem garantia de nada. A minha sogra perdeu uma filha médica. Então, assim, a gente precisa lidar com a nossa realidade. E uma coisa, a vida nos pede e nos cobra atitude, posicionamento e respostas. Importantíssima a resposta, né? Eu acho que é bonita, a gente tá chegando pro final desse nosso primeiro encontro, espero. E às vezes as pessoas elas acham que o simples fato de vocês já estarem enganjados, ele não tem aquela mítica do dia a dia, não, eles não sofrem, né? E na verdade não é isso, cada um tem a sua resiliência, cada um tem o seu momento, cada um, que nem a minha mãe falava assim, cada um sabe o calo que tem e qual sapato que vai ter que usar. E às vezes a gente precisa que a sociedade enxergue isso para que ela seja um carregador de pessoas, né? Para que ela seja realmente um recarregador de baterias e para que a sociedade possa se sentir acolhida e, principalmente, que ela consiga ser vista e entendida no seu processo de existir. E, às vezes, por exemplo, para você que está conectado com a gente, é óbvio que esse é um primeiro passo, né? Eu tenho aceitação e gratidão. A aceitação pelo que você está vivendo e a gratidão pela oportunidade de vivê-lo. Que às vezes a gente não tem entendimento mesmo, e aí, quem sabe, lá no futuro você vai ter. Redes sociais, minha querida Chayane, para a gente poder ter contato com todo esse processo. Congresso Autismo Sem Fronteira Oficial. Todas as informações, programação completa do congresso, já está tudo no nosso Instagram, o currículo de todos os palestrantes. Todas as informações estão ali. Se você tem dúvida, entre em contato com a gente, manda mensagem. É um prazer muito grande estar à frente desse congresso, contar com a OAB-MS, com o nosso presidente Bito Pereira, governador do estado, prefeitura, todos os nossos patrocinadores. É uma grande satisfação, uma grande honra poder participar disso tudo. E eu convido a todos para o dia 14 e 15 de março, viverem essa experiência com a gente, que é uma experiência transformadora. E o que vai acontecer ali, eu garanto, vai acontecer uma metanoia. Ali vai acontecer uma metanoia e vai ser uma oportunidade de uma nova realidade para todas as pessoas que estiverem ali presentes. Maravilha. Redes sociais, Nenê, para o pessoal da OAB também se conectar, às vezes essa questão social é importante. Importante. A OAB pode ser buscada pela rede social da OAB-MS, @OAB-MS, pelo site da OAB, oabms.org.br, na sede da OAB, aqui na Avenida Mato Grosso, 4.700, e por todos os outros canais, WhatsApp, telefone institucional 473-340-4700, enfim, pelas comissões,
a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo, com as suas reuniões mensais, presidida pela advogada Raíssa do Ailib. Todos nós estamos à disposição da sociedade, à disposição dos entes públicos, principalmente, que são os transformadores dessa realidade. E eu queria fazer aqui um agradecimento a vocês, aqui do Conexão JD1, mais uma vez, Alex, por estar divulgando, propagando informação, esse evento, preocupado, trazendo, é o que eu falei, primeiro nós temos que ter informação para depois buscarmos a ação, assim como essa informação e essa ação já mudou a sociedade organizada em Ponta Porã com os inúmeros patrocínios desse evento, porque o patrocínio, ele não é só para concretizar a realização, mas é para trazer também o empresário, as empresas, para o conhecimento disso. Isso também transforma a realidade num mercado, por exemplo, que nos patrocina quando aquela mãe atípica vai lá e o filho tem uma crise. Transforma a realidade das diversas clínicas que manejam com tanta dificuldade essa população e podem ter ali um espaço de fala, um espaço para mostrar o trabalho difícil, penoso que eles têm na transformação da realidade, no ensinamento dessas famílias e dessas crianças atípicas. E fazer um cumprimento especial ao empresário Pedro Mésia, que também abraçou todas as edições em Ponta Porã, patrocinando não só com o espaço, como a Majestic Hall, que é, na minha modesta opinião, um dos maiores espaços de eventos do estado de Mato Grosso do Sul, belíssimo lá em Ponta Porã, mas também com todas as suas empresas que está ali aportando possibilidade de termos um evento dessa magnitude, irmanados com a OAB, com o governo do estado e com a Prefeitura Municipal de Ponta Porã. Mais uma vez, obrigado aqui por essa oportunidade. Eu que agradeço Alex, vocês. Eu preciso também falar de uma empresa que ela é chave para o sucesso desse evento. O Majestic Hall é o nosso, eu falo, né, Renê, eles são mais do que apoiadores, eles são novos amigos que nós adquirimos nessa jornada. A Adriana e o seu Pedro nos ajudam assim imensamente, não nos cobra nada. Agora o evento vai para 2 dias, os 2 dias sem cobrar nada. E além de não cobrar, ajuda a gente a organizar o evento, é uma parceria bonita. E eu também preciso citar aqui um parceiro que muito me emociona, que é a empresa Livrotec, do Flávio e da Vanessa. Eles são amigos, eles se tornaram amigos nossos, eles torcem tanto por esse projeto. O Flávio vai comigo pedir patrocínio para as clínicas, para os clientes deles. Esse evento não aconteceria dessa forma que está acontecendo se não fosse a Livrotec. Inclusive, além de patrocinar, além de me apresentar para as clínicas de todo o estado, eles ainda doam, fazem doações. Eles doaram para a Pestalozzi, eles doaram para o Juliano Varela, eles estão doando materiais sensoriais, educativos para a aldeia. Quando a gente for agora na quinta-feira com os palestrantes, eles vão doar para os professores das escolas na aldeia. Eles têm uma responsabilidade com a inclusão muito bonita. Acaba que esse congresso eu ganho muito mais do que a gente entrega, sabe? Nossa, muito bom. Parabéns. E assim, galera, é isso, essa é a nova realidade, essa é a nova oportunidade para você poder conhecer mais, se interagir com esse assunto maravilhoso e desafiador que é o autismo, principalmente para você ter consciência do que você pode viver com tranquilidade, com amabilidade, com presença. E se você permitir, siga-nos nas nossas redes sociais também, @AlexFigueiredoMS, Conexão JD1 e, claro, jd1noticias.com.vc. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e até a próxima, se Deus permitir.